A busca de um criador é constante em todos os povos. Sem buscar dúvida. quem criou. Ou tem algum estudo que teve algum povo que de repente... Tá, pra mim tanto faz quem criou. Eu não conheço nenhum povo que não tem uma história de criador. Mas é curioso que às vezes o Deus criador, ele passa a ser um Deus menos importante. Ah, é? É. Do que os que tocam o dia a dia. Isso, ele é tão grande e tão remoto, ele é tão diferente. Inatingível. Ele é muito abstrato. Tá. Quando você lida com o raio, quando você lida com a chuva, você consegue situar isso melhor. Então eu preciso de chuva, eu preciso de qualquer coisa que seja. Agora, o Criador, ele parece diferente demais e você meio que não se relaciona com ele. Tem um fenômeno muito comum na história das religiões, que é de produzir entidades intermediárias. Quanto mais você eleva o Deus a um patamar assim inatingível, você tem que colocar alguém no lugar um pouco mais perto de você para você lidar com ele. Né? Então, esse Deus, de novo, né, no termo técnico da história das religiões, é o Deus otiosos, é o Deus ocioso. É um Deus que fez e não precisa mexer com ele muito. Em algumas situações de emergência, há algum tipo de culto a esse Deus. Mas os principais templos não vão ser dedicados a esse Deus. Vão ser dedicados a coisas mais práticas. Aos ajudantes dele, ou as criaturas. Os seus filhos, geralmente. Mas uma outra coisa interessante que também dá para acrescentar sobre o Deus Criador é que não são todas as filosofias religiosas que têm essa transcendência de Deus como se fosse algo grandioso. Assim. Por exemplo, como é o caso, por exemplo, do gnosticismo, que ele entende que o Deus Criador é, na verdade, um Deus mau. Porque como a gente tem doenças, terremotos, pessoas morrem, então quem criou isso é um Deus imperfeito, que não criou o mundo com a perfeição. Mas sim que a gente deveria adorar ou louvar um outro tipo de Deus que não é esse Deus que criou o mundo. Entendi. Até sobre o gnosticismo, ele foi uma heresia que, assim, para o cristianismo, né, o pensamento cristão, nos inícios da história do cristianismo, que estava praticamente ali debatendo ali entre um e outro quem conseguia mais conversos, porque ele convencia muita gente ali no período romano, ali entre o século II e III. Então ele foi um dos maiores concorrentes do cristianismo nascente nessa época. Justo essa ideia, assim, né? É por isso que até muitos que nós temos ali nos inícios, como por exemplo Marcião, né, que foi um dos principais, que ele saiu da igreja nascente e começou a fazer uma espécie de igreja diferente para ele ali. Ele aceitava aquilo que se faziam parte de alguns livros do Novo Testamento, mas considerava que tudo aquilo que está no Antigo Testamento, aquilo que é a Bíblia hebraica dos judeus, deveria ser considerado não canônico, porque aquele Deus que está ali do Velho Testamento, né, da Bíblia hebraica, seria um Deus mau, totalmente diferente daquilo que seria o ensinamento de Jesus ou de Paulo. Então tem também essa perspectiva diferente. Né? E tem também a ideia do Deus Troll, né? Que nem tinha, né? O Deus zoeiro, um demiurgo. É o Deus que tava. O trickster, né? O que tava pra bagunçar a coisa. Ele não tava. Né? Às vezes não tinha nenhuma questão. Às vezes não tinha nenhuma questão de bem e mal. Ele tava lá só pra bagunçar as coisas mesmo. Ele tava lá só pra zoar. É o caos. Ao invés do Deus ordem, é o Deus caos. Isso, Tá lá pra estragar tudo que o outro fez. Entendi. Você falar de mito de criação, tem um povo que foi estudado por um missionário que depois virou um estudioso de religiões, tem até um documentário sobre isso. Eu não vou lembrar o nome do missionário, mas eu lembro o nome do povo. É um povo que vive, acho que em alguma região ali do sul do Amazonas, do estado do Amazonas, que são os povos Piranhã. Né? E esse povo Piranhã não possui um mito de criação. Não? Não. Também não dá para dizer que eles são ateus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pode acreditar no transcendente sem acreditar que houve uma criação. Tipo, o que esse cara conta é que, e ele foi um dos primeiros não indígenas a ter contato com esses povos, né? Então, quando ele chegou lá, era uma surpresa. E ele foi lá para convertê-los ao cristianismo, e isso foi quase impossível, porque ele teve que ensinar conceitos que eles não tinham. Como, por exemplo, não alcançavam... como, por exemplo, o conceito de passado e futuro. Não tinha uma noção de passado de longo prazo e futuro de longo prazo. Era tudo muito curto. E isso se traduzia na linguagem deles. Eles não tinham palavras para usar para que ele pudesse ensinar o cristianismo para eles. Eles não conheciam certos conceitos. Entendi. Na tentativa de ensinar esses conceitos para esses indígenas, ele foi começando a questionar os próprios conceitos, porque os indígenas, por não terem, ele falou, mas por quê? Porque são questionamentos que a gente não faz. Né? Os indígenas começaram a falar, tá bom, tô entendendo isso daí, mas por quê?
Entendeu? E aí o cara começou a questionar. No final das contas, ele deixou de ser um missionário, parou de tentar converter os Piranhã e passou a tentar espalhar a ideia dos Piranhã, né? Não como conversão, mas como algo antropológico, e ele acabou virando um antropólogo. Mas então essa história é muito interessante. E eles têm, sim, algumas crenças no transcendente, por exemplo, nessa questão de espiritualidade humana em coisas não humanas. Então, tipo, em plantas, em animais, de alguns espíritos ou almas, ou qualquer coisa, não sei como seria, né, um termo que eles viem à noite, ou coisas assim. Então, teria ali um ânima em coisas não animadas ali, mas eles não têm essa noção de criação. E isso é muito interessante, porque até onde a gente sabe, até hoje talvez o único, ou um dos únicos povos que não se preocuparam com isso. Mas não é nem porque eles diziam que o mundo não foi criado, é porque eles literalmente estavam cagando por isso. Tipo, não interessa, não nos importa isso. Né? Que é louco, né? A gente não tem muito essa coisa. Então é só para dizer que existe. Mas é engraçado, porque ele substituir isso por outro tipo de crença? Pelo agora, pelo... Eles têm as crenças nessas entidades quaisquer ali, tipo que trovão. Nem são... não é nem trovão, mas seriam como se fossem espíritos, almas que estão presentes em algumas coisas, elas seriam humanizadas, mas eles não... nem para isso eles ligam muito. Sabe, pelo que eu tinha lido nessa coisa, porque eu não li o livro inteiro do cara, mas eu vi algumas entrevistas, vi algumas participações dele na internet, e basicamente o que ele fala é isso. Nem isso eles se preocupam muito. E ele tá direto no Brasil, né? Porque são povos brasileiros, então esse cara fala português, tal, não sei o que, tem tudo isso daí. Mas o louco é isso, ele falou, eles não se importam tanto. A vida pra eles é mais importante. A vida, assim, sabe, o tete a tete, conversar com as pessoas, o que tá acontecendo, arrumar comida, fazer coisa. Então eles são um povo muito mais prático. Mas que ao mesmo tempo, o fato deles não terem os mesmos conceitos que a gente tem os deles. E os conceitos deles são interessantíssimos. E aí acaba que houve um choque de realidades, né, que fez... E que bom que esses povos, como é que se fala? Que deu pra gente ter um contato desse jeito com esse povo. Antes de serem assimilados. Porque senão eles podiam ser assimilados, podiam ser destruídos, podiam ser não sei o quê. Qualquer outro tipo de pessoa que tivesse entrado em contato com eles poderia ter sido terrível. Né? Que bom que houve esse sujeito aí que entrou em contato com eles e que depois se preocupou em preservá-los. Então, aparentemente, hoje os Piranhã ainda estão assim, sabe? Talvez agora alguns deles falem português e já consiga fazer uma comunicação mais direta, mas aparentemente os Piranhã ainda estão desse jeito. Né? Esse contato cultural é muito difícil também da gente traduzir ideias de um povo para outro, né? Então, por exemplo, o tal povo tem um Deus, né? A ideia de Deus, ela não surge assim do nada, ela é algo que se desenvolve historicamente, né? As pessoas vão vivendo, vão pensando, vão tentando organizar a realidade, que é um caos absoluto diante dos nossos olhos, e aí você vai dando nome para isso. Isso aqui é planta, isso aqui é animal, mas tem animais diferentes, tem plantas diferentes, tem plantas muito diferentes uma das outras que a gente chama de planta. A gente vem criando essas categorias mentais, conceitos que são arbitrários, para tentar organizar a realidade. E isso vai acontecendo muito aos poucos, dependendo da realidade em que você vive. Imagina duas populações fazendo essa coisa independentemente, criando soluções conceituais muito diferentes para lidar com a vida, com as coisas. Quando elas se encontram, não é traduzir uma palavra para outra, não existem essas correspondências perfeitas de uma palavra para outra. Você tem que traduzir a cultura inteira, né? Então é até difícil assim, saber exatamente o que certos povos acreditam, como que eles percebem por essa questão de tempo. Pô, como é que a gente consegue pensar o tempo de uma forma diferente da forma que a gente pensa? É quase tentar imaginar uma cor que a gente nunca viu. Né? É uma coisa, um esforço de imaginação. Como que seria ser um morcego? Né? Sei lá, são esforços de imaginação que são tão complicados, né? Porque a gente está com o nosso aparato conceitual, ele é limitado. Né? A gente não lida com a realidade, isso tem muito a ver com a história das religiões e com a ciência da religião em geral, que a gente nunca lida com a realidade tal como ela é. A gente lida com a realidade tal como a gente a experimenta. Entendi. Tal como ela se aparece para nós e é interpretada por nós. Então, as religiões, inclusive, fazem parte desse processo, né?